Olá pessoal, tudo bem? Eu queria falar rapidamente meu ponto de vista a respeito da entrevista da Regina Duarte para a CNN. Essa entrevista aí que deu o que falar, algumas pessoas falando que teve edição porque ela falou, enfim, algumas coisas e só editaram as partes mais graves e tal. Olha, eu assisti a entrevista, são mais ou menos 40 minutos de entrevista e eu fiquei realmente abismado, não tão surpreso, porque o que vem de Bolsonaro para mim já não é tão assustador, mas de fato é, é um fantoche, é um boneco manipulável, é uma coisa assim assombrosa. Eu tinha até uma certa admiração, respeito pela atriz e pela pessoa, né, de Regina Duarte, mas depois dessa entrevista eu fiquei realmente banalizado com tanta falta de respeito, de ética, ética profissional, ética pessoal, né? Para os colegas da cultura, né? Ela agora sendo uma representante da cultura, uma secretária da cultura, e com tantas coisas que foram para mim sem coração, sabe? Desumanas. A começar da música que ela canta, né? Que é uma música que foi tocada ou que se ouviam na época da ditadura. Então ela fica cantando aquela música ali e o repórter fica meio que... Mas Regina, foi uma época tão difícil, né? Morreram muitas pessoas e tal. E ela, mas morrem pessoas a todo momento, a todo tempo. Aí cita Hitler, cita outros loucos aí da nossa triste história. E como se fosse uma coisa normal, né? E por falar em normal, uma coisa que me chama muita atenção é a normalização das coisas banais que a gente vem vivendo, né? É o filho que mata o pai, é o cara que mata um cachorro na rua por nenhum motivo, é o cara que estupra a mulher, enfim, coisas banais, né? Como você ri da ditadura, de um momento que foi tão estúpido, desumano, né? Onde as pessoas não podiam ter a sua liberdade vividas, né? Eram perseguidas, eram postas para fora do país, enfim. Muitas famílias tinham seus parentes desaparecidos e depois encontravam com sinais de tortura, enfim. Pra gente que sabe um pouco sobre esse período, é triste. Imagina para quem viveu, para quem tem um parente que perdeu. E você vê uma secretária da cultura, uma pessoa que está ali representando um povo, representando uma arte, né? Diversas artes, né? Rir disso, falar que é uma coisa normal. Para mim foi uma coisa assim assustadora. É uma coisa assustadora essa normalização dessas coisas, né? Dessas coisas banais. A gente está vivendo tempos onde as pessoas acham comum, como a própria eleição e a própria ter colocado esse cara no poder, que eu sempre falei aqui que foi uma coisa para mim abominável, uma pessoa que não respeita negro, não respeita velhos, índios, gays, enfim, um cara que não tem o pingo de respeito pelo próximo. Mas eu não vou entrar nesse assunto agora. Eu quero voltar para essa entrevista aqui. Então, quando na entrevista o repórter coloca um vídeo falando da Maitê Proença, falando da classe que está cobrando, que está querendo explicações e querendo posicionamento, ações, né? Ela começa a ficar dizendo, mas isso aqui não estava na pauta. Eu pensei que ia dar entrevista para você. Ora, e você está representando quem aí? Sabe, e ela tira o fone do retorno lá, que ela poderia ter tido a educação de ouvir a colega, e fica rodando o fone. Porque eu vi essa entrevista pelo celular e aí eu vi pequeno, não deu para entender. Mas ela tava, quando eu vi no computador, ela tava rodando o fone. Como se fosse uma criança, minha gente. Brincando com uma coisa tão séria. E a Maitê Proença fala de... E aí, secretária, nós queremos a resposta de vocês. Como é que ficam os artistas, né, de circo, de rua, artistas que não tem para onde ir, como tantas outras pessoas, não somente artistas, mas tipo, ela quis focar nela porque ela é a secretária da cultura. Eu só quero falar educação. E ela não dá ouvidos a isso.
né? Pessoas que trabalham com circo, artistas de circo, já têm uma vida complicada, que eles às vezes têm o dinheiro para usar do espetáculo anterior. Como é que você está à frente representando o seu povo, aquela cultura, aquela massa, e você não dá importância a isso? Falando que as pessoas estavam desenterrando mortos. Ela nem deu importância ao que o repórter estava falando. Olha, essa entrevista, esse vídeo ela mandou hoje. Ela, não, vocês estão pegando o vídeo de Maitê Proença de meses atrás. Então, assim, para finalizar, eu fico, de fato, de orelha em pé. Não vou falar que eu fico triste, assustado, morrendo com isso, porque é uma coisa que eu tenho trabalhado em mim, não ficar tão chocado com essas coisas, porque eu sei o que pode já vir, né, daí. E dessas pessoas que estão com esse cara, eu só quero deixar o meu último recado aqui para que a gente sempre esteja alinhado, primeiramente com o nosso interior, segundamente com os que são, né, parecidos com nós, e que a gente possa acreditar que a fé, a cultura, o amor, a bondade e as coisas mais saudáveis desse universo vão sempre vencer. Tudo isso vai passar, mas que a gente não fique alinhado com esse tipo de pessoa, com esse tipo de gente, que a gente desperte para o melhor, para o mais belo e para o mais bonito. Boa noite.